Sejam todas muito bem-vindas ao nosso novo encontro. E hoje a gente precisa fazer o que eu chamo de limpeza semântica, digamos assim, que é, sabe aquela ideia de quando uma ideia é repetida tantas e tantas vezes que a gente sequer questiona se ela realmente faz sentido? Então é isso que exatamente acontece com as tais famosas fases do luto, as 5 fases do luto. Então se a gente tentar conversar com qualquer pessoa sobre luto, pode ser com um amigo, um bem intencionado, ou até com muitos profissionais da saúde, a resposta sobre como o luto funciona, geralmente ele vem no automático. Ah, tem 5 fases, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. E esse modelo ele acabou virando o vocabulário padrão, quase como se fosse um dicionário oficial da nossa cultura para tentar explicar a dor. O problema é que esse modelo ele costuma ser tratado como se fosse uma espécie de formulário, de checklist, de que tu precisa seguir etapas, e isso acaba gerando muito comumente uma certa angústia. Porque, bom, se eu estou dentro disso e eu tento me localizar dentro de um contexto, é muito comum que eu me sinta perdido e me questione, bah, será que eu regredi? Será que eu estava na fase da raiva e agora eu estou na negação de novo? Será que eu regredi? E etc. Então, é muito comum, óbvio, se alguém diz que existe um modelo certo a se seguir, a gente se compara com esse modelo, e se a gente não estiver de acordo com esse modelo, a gente se sente fracassado, a gente se sente culpado, né? Então a verdade é que esse modelo ele não foi feito para quem está enlutado. Ele acaba sendo um dos conceitos mais mal compreendidos e mal aplicados da psicologia moderna, digamos assim. Ele tenta forçar uma certa experiência caótica, que é o luto, numa lógica linear, uma lógica de etapas. É quase como pegar o mapa de São Paulo e tentar andar em Londres, sei lá, não faz sentido. A gente pode até correlacionar algumas coisas, mas não é bem assim que funciona, né? Então, é importante entender primeiramente de onde veio esse modelo, e isso vai permitir que a gente tente parar de pensar nessa questão de passar de fase e finalmente acabar validando o processo do jeito que ele é, do jeito que ele deveria ser. Então é importante entender, essa questão de 5 fases do luto, ele surgiu em um contexto específico, veio através da Elizabeth Kubler-Ross, em 1969, principalmente no livro Sobre a Morte e Morrer. E é importante entender, primeiramente, antes de tudo, que ela é uma autora maravilhosa, extremamente importante na área dos cuidados paliativos, na área da tanatologia e, consequentemente, na área do luto. O que acontece é que, na época, é importante entender que existia um silêncio muito grande sobre a morte, sobre o luto, sobre o morrer. E ela foi, assim, revolucionária, porque ela teve a coragem de sentar do lado de pacientes terminais e ouvir eles de forma humana. E foi nessas conversas que ela acabou descrevendo esses 5 estágios, né? Então, é importante entender, o modelo ele foi criado para descrever as reações emocionais de quem recebe um diagnóstico terminal e lida claro, com a iminência da própria morte. Ele não nasceu como um estudo empírico sobre o sobrevivente, sobre a esposa, o filho ou a mãe, ou enfim, as pessoas que ficam vivendo com aquele luto. Então, é assim, enquanto o paciente está lidando com o fim da sua própria biologia, o enlutado ele está lidando com algo muito diferente, que é a reestruturação da vida dele, a reestruturação da identidade. Então são processos psíquicos que são muito diferentes. E o que aconteceu é que a cultura popular ele pegou essa observação clínica limitada a um contexto hospitalar e transformou isso numa suposta lei universal do sofrimento para todos os casos de perda. E na minha opinião, muito disso na verdade vem de que a área da tanatologia, a área da psicologia do luto, ela é muito embrionária, ela está muito no comecinho. A maior parte dos conhecimentos que a gente tem questão de 15, 20, 25 anos no máximo. Então eu acabo pensando que essas coisas elas acabam se espalhando de uma maneira muito grande porque se conhece muito pouco sobre o assunto. E o pouco que se fala acaba se falando de coisas muito antigas. Então, claro, como não se conhece nada sobre o assunto, qualquer informação que a gente recebe parece, né, uma revolução, mas não é. Às vezes são coisas que já foram ultrapassadas ou que já foram melhor explicadas. A própria Kubler-Ross ela nunca falou que essas coisas eram fases. E ela sempre deixou bem claro que foram observações dela dentro do ambiente hospitalar. E isso, inclusive, é muito comum quando novas áreas estão surgindo, novas ciências estão surgindo, essa questão da observação, de notar alguns padrões e etc. E não necessariamente fazer um estudo empírico todo robusto, com revisão por pares e etc., para estabelecer essas coisas, né? Então acaba sendo algo. Essa expectativa linear, a gente pode chamar de heterogeneia cultural. Que ele é um conceito que pode parecer um pouquinho complicado, mas ele é um tanto simples. Ele é o dano causado por uma tentativa de ajuda que se baseia nas ideias erradas. Então, se vendeu a ideia de que o luto ele opera como uma linha de produção industrial ou como uma escada, onde tu sobe do passo 1 para o passo 2, para o passo 3, para o passo 4, para o passo 5, sempre de maneira linear.
Só que, como eu disse, eles ignoram que a própria Kübler-Ross ela falou que não existia uma sequência rígida nesses estágios. Então, isso acaba, acima de tudo, o grande problema não é esses 5 estágios do luto que ela traz, mas o grande problema, acima de tudo, é acreditar numa linearidade. Então, como eu disse, como nos deram um modelo, a gente se compara em relação a esse modelo. Então, surgem questões como um pensamento de fracasso. E aí se torna um pouquinho mais complicado, porque não é mais agora só o luto que está sendo vivido. Também está sendo vivido uma percepção de fracasso individual. Eu fracassei no meu luto não está sendo do jeito que falaram que deveria ser. Então, muito comum, sei lá, a pessoa ouve sobre as 5 fases, por exemplo, 7 meses depois do luto, a pessoa sente com raiva, por exemplo, se sente triste, e ela pensa, será que eu regredi? Eu estava indo tão bem, será que eu voltei? Será que eu voltei da estaca zero? E esse tipo de pensamento, e isso acaba gerando muita culpa, e não tem nada a ver. Como eu disse, é uma lógica muito equivocada de enxergar como se fossem etapas certinhas a serem seguidos, um mapinha certinho a ser seguido. E obviamente não, o luto é muito diferente, ele é muito individual, cada pessoa vai viver de um jeito diferente. E não existe uma linearidade, assim como não existe nada linear na nossa vida. Tudo é um sobe e desce, um jogo de forças, digamos assim, né? Então é importante entender, o luto, ele não obedece uma lógica como se fosse de um filme, assim, de um livro com início, meio e fim, ou como um jogo que tu acumula pontos para mudar de nível. Então, isso que a gente chama de uma negação, ela pode surgir no primeiro dia, assim como pode surgir anos depois, ou assim, pode nem surgir. Essa é a questão, porque também depende do que a gente está chamando de negação, né? Que é um conceito um pouco psicanalítico, etc. Então, percebam, não existe estágios do luto. Não existem passos e etapas e coisas e etc. A gente consegue sim observar padrões em todas as experiências de luto, conduzir estudos e observar coisas parecidas entre muitas pessoas, mas isso é extremamente longe de dizer que existem etapas, que existe um caminho a ser seguido, um passo A, um passo B, faz isso, faz aquilo lá, se sente assim, 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 assado e etc. Isso não existe. Mas bom, se não existem etapas, existe o quê? Hoje em dia a gente já tem muitas concepções diferentes sobre o luto. Isso que a Kübler-Ross trouxe, nada foi descartado, digamos assim, foi extremamente importante pro início dessa área de estudo da psicologia, da tanatologia e da psicologia do luto, mas hoje a gente já tem concepções um pouco mais atualizadas, pertinentes, digamos assim, sobre o luto, e um deles, e a mais robusta, é o modelo de processo dual, que vai ter uma aula lá no futuro específica só sobre isso, mas ele, só dando uma palhinha aqui, ele nos ensina que o luto ele não é uma linha, ele é uma oscilação constante, então é um movimento natural, como vocês estão vendo na tela, um movimento natural e saudável entre o vir da dor da perda, que envolve o choro, a saudade, e a retomada da vida prática, digamos assim, que envolve o trabalho, as tarefas do dia a dia. Então, é normal sentir emoções intensas meses após o ocorrido. Não significa que que tu voltou ao início ou que o processo está errado. É basicamente a natureza cíclica ou não tão equilibradinha, digamos assim, da nossa memória, do nosso vínculo, né? Então, o movimento no luto, ele funciona, na verdade, a gente pode trazer como um espiral. Então, a gente revisita as emoções antigas, só que a gente faz isso com uma nova consciência, sobre novas demandas da vida. Então, isso a gente vai esmiuçar melhor em próximas aulas, mas é importante entender, mais uma vez, como eu disse, não existem essas etapas, mas também não existe, como eu disse, uma maneira certinha de passar por isso. A ordem do luto, digamos assim, é não ter muita ordem. As coisas simplesmente acontecem em diversas posições, momentos diferentes, mas de maneira geral, se a gente tiver essa imagem do espiral e da oscilação em mente, isso geralmente nos dá muito alívio, porque a gente consegue, primeiramente, se reconhecer como mais humanos, se ver como pessoas que não estão fracassando, não estão errando, não estão... porque isso também é importante, porque acaba... Essa lógica de um fracasso do luto, ela vem muito como se a pessoa escolhesse tudo que acontece na vida dela, como se tu estivesse aí assistindo nesse exato momento que tu escolheu. Porque, né, nessa lógica bastava tu escolher ser diferente, que as coisas serem diferentes, não é exatamente assim, né? Então, mais uma vez, enquanto o modelo de fases ele foca na terminalidade, em etapas e etc., as necessidades de quem fica são de reconstrução.
E acabar acreditando na linearidade do luto acaba patologizando o que é um movimento natural, que é oscilar entre a dor e a vida. E é isso que define o que a gente chama de saúde psíquica no luto. Na verdade, é um sinal bom essa capacidade de oscilar entre essa orientação à dor e essa orientação à vida. Então, para a gente fechar o raciocínio, é importante entender que não se deve esperar que as fases, entre aspas, passem de uma forma passiva, né? Isso também acaba sendo um equívoco que essa ideia traz. Acaba trazendo uma ideia de que o luto ele é uma digestão automática, digamos assim, em que tu... Bom, o tempo cura, então é só ficar sentado que uma hora as coisas vão acontecer. E não, o luto ele tem um sentido automático nesse sentido, que é a forma com que o corpo ao longo do tempo vai se estabilizando psicologicamente e quimicamente, mas também em parte tem um esforço ativo no processo do luto, um esforço de construção do sentido. Então seria uma aceitação que não é apenas reconhecer a questão irreversível da perda, e isso, obviamente, é muito diferente de estar feliz com ela ou sentir saudade, né? Mas assim, é importante entender, eu tentei nessa aula aqui remover o peso de que o enlutado tem que seguir um mapa linear. Provavelmente deve ter pensado durante essa aula, se não existem fases certas, por que, sei lá, a sociedade exige que eu supere tão rápido? Por que a sociedade exige que mês que vem eu esteja bem, que semana que vem eu esteja bem? E todas essas ideias que eu trouxe aqui, a gente vai esmiuçar elas muito melhores em aulas futuras. Aqui é só uma introdução, mais uma vez, para fazer uma limpeza do que a sociedade nos contou sobre o que é o luto. A gente vai falar muito melhor no futuro, não se preocupem. Mas na próxima aula, a gente vai falar especificamente sobre um certo clímax da tensão social que a gente tem. Então, existe uma pressão pela produtividade, uma pressão por seguir em frente, e que muitas vezes são só exigências econômicas e sociais disfarçadas de conselho de saúde. Então, na próxima aula eu te vejo para a gente falar um pouquinho sobre isso.